O nível do rio Muriaé segue na cota de atenção nos municípios de Itaperuna e Cardoso Moreira. Isso mesmo. Vem cá comigo, deixa eu falar com o Granja Ferreira, que ele destacou agora há pouco com a gente. E tem água descendo no Rio Paraíba do Sul, que está provocando a elevação do mesmo. Não é isso? A gente comentou isso ontem, Granja Ferreira. Comentamos sim, e Alexandre, é importante a gente avaliar, claro, agora nós estamos tendo sol, céu azul, está aí voltando, mas foram vários dias seguidos de chuva, chuva forte inclusive, e no caso da cota do rio Muriaé, né, está ainda em estágio de atenção, apesar de nas últimas horas ter baixado, o nível ainda se encontra dentro da cota de atenção aí, tanto para os moradores de Itaperuna quanto também de Cardoso Moreira. E ontem à tarde o nível do rio era de 3,43 metros. Já na medição das primeiras horas de hoje, a cota baixou para 3,14 metros, com tendência de continuar baixando. Já o nível do rio Muriaé, em Cardoso Moreira, subiu nas últimas 24 horas, mas com tendência de se manter estável ao longo do dia. Na medição realizada na manhã de hoje, o nível do rio em Cardoso era de 4,12 metros. E sim, Alexandre, toda esta água está descendo aqui para o rio Paraíba do Sul, em Campos, né? Nós estamos acompanhando que aqui a gente teve uma subida, principalmente na segunda-feira. Ontem baixou um pouco, nós mostramos também ao vivo, e agora a gente percebe por essa vegetação, né, que está solta no rio, de que quando ocorre isso é porque há um período de cheia, pelo menos aonde tem ali aquela pessoa, vê se você consegue mostrar, Roberto, ali próximo já na descida ali, ó, no cais ali, a gente vê uma pessoa andando, ali apareciam as pedras, neste momento as pedras não aparecem devido a essa subida, né? E em Campos, o rio Paraíba do Sul está com a cota neste momento de 5,98 metros, mantendo-se dentro da normalidade. Toda esta água, Alexandre, é referente às chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira no início desta semana. As defesas civis destes municípios seguem atentas para qualquer mudança no clima que venha interferir nos níveis dos rios que cortam as regiões norte e noroeste fluminense. Alexandre. Eu estou vendo essa vegetação aí, estou pensando aqui nos pescadores. Pessoal que fica aí no Cais da Lapa, aí pescando, jogando uma linhazinha, deve estar revoltados. Nem vai, meu amigo. Não vai não, porque você vai jogar, vai enganfiar naquele negócio lá, você vai perder o teu material à toa. Espera aquela vegetação descer e ir embora, enfim, para que você possa pegar o seu peixinho. A maré subiu, maré, digamos assim, né? O nível do rio subiu um pouquinho, tá? O peixe está descendo também junto, né? Mas junto com essa vegetação vai dar ruim na sua pescaria, né? Valeu, Granja Ferreira, atenção, qualquer coisinha, prioridade para você aqui no Balanço Geral. Falar agora de São João da Barra, gente. Um fenômeno natural causou transtornos aos moradores de Atafona. Com o fenômeno da lua cheia e as chuvas, né? Houve aumento da tábua de maré. E o mar voltou a avançar no Pontal. Isso resultou no seguinte: 2 ruas e casas ficaram alagadas. Está aí a imagem para você. São João da Barra é destaque aqui no Balanço Geral. De acordo com representantes do movimento SOS Atafona, o aumento do nível do mar começou na última segunda-feira, junto com a mudança do clima. O bairro é baixo, segundo os moradores, né? O bairro de Atafona é baixo, composto por apenas 2 ruas. No ano de 2020, nós mostramos aqui, a prefeitura, na época, chegou a retirar algumas pessoas do local e interditar casas. Na terça-feira, de acordo com o movimento, a prefeitura abriu uma vala nas areias do Pontal para a drenagem da água, mas com a maré alta, não foi o suficiente para o escoamento. Na manhã de hoje, o volume de água já diminuiu e nas ruas próximas ao Pontal. É o que a gente vai acompanhar nesse vídeo aí. Vamos ver. Eu estou numa outra rua que eu falei ontem, para quem estava em dúvidas. Essa daqui é a segunda rua do Pontal. Essa rua, praticamente todas as casas estão interditadas, só tem algumas pessoas que ainda moram aqui, mas poucas. A maioria delas estão vazias. E graças a Deus o mar não jogou tanta água. E aí as casas lá da minha rua já estão baixando, né? E agora é rezar para poder daqui a pouco essa chuva passar, o mar também não jogar mais água. E se Deus quiser, a gente ainda tem um tempo, né? Para ver o que a gente faz. Agora vocês imaginam a situação do pessoal aí desse bairro no Pontal de Atafona, né? Se com chuva
já é complicado, a água não consegue escoar, de acordo com o volume de chuva que a gente teve nos últimos dias. Agora imagina com chuva e o mar jogando água ao mesmo tempo. Situação bastante complicada. E aí, né, é um bairro baixo, a água fica parada, não tem para onde ir. Ah, mas a água da chuva vai correr para o mar. Como que vai correr se o mar também está jogando água? É bastante complicado. Abriram uma vala lá, mas não foi suficiente, né? A água não foi para o mar, porque o mar também está jogando água para cá. Ou seja, é uma região que é complicada, né? A natureza está mostrando sua força, está reocupando aquilo que um dia foi dela. As habitações aí foram construídas há décadas, né? Muitas já foram consumidas pelo mar, justamente por conta desse fenômeno, mas vamos ficar atentos, né? O pessoal do SOS Atafona está atento aí, junto com a prefeitura, que as forças sejam unidas para que as pessoas não sejam tão prejudicadas como já estão sendo há décadas, né? Está aí a realidade em São João da Barra, em Atafona, que vem sofrendo aí as consequências do avanço do mar, que vem tomando quarteirões e eliminando, né? Tirando do mapa várias residências. 12h44, voltamos a falar de Campos dos Goitacazes. Gente, é que a chuva dos últimos dias contribuiu para aumentar o nível do rio Paraíba do Sul. Nós conversamos agora com o Granja Ferreira, ele já mostrou para a gente, subiu, baixou e está nesse vai e vem. A tendência é subir cada vez mais com a chegada da chuva da zona da Mata Mineira. O detalhe é o seguinte, que o rio estava com a vazão muito abaixo do ideal, o que para os especialistas, essa cheia foi um alívio. Nos últimos dias, as chuvas que atingiram Campos dos Goitacazes e o norte fluminense como um todo têm sido fundamentais para elevar o nível do Paraíba do Sul. O rio registrou estágios de vazão bastante reduzida nos últimos meses, alterando o cenário hídrico na região. Segundo o Comitê do Baixo Paraíba do Sul, que acompanha o nível e a situação do rio diariamente, na semana passada, a medição era de 4,60 metros. Atualmente, o nível elevou para 5,10 metros. A observação que a gente vê é a seguinte: choveu em São Paulo e litoral todo do Brasil. E choveu na divisa com Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas. O centro de Minas Gerais e a região serrana do Rio de Janeiro não choveu tanto. Então, por isso que o Rio Paraíba ainda não atingiu 9, 10 metros. Está subindo? Está subindo, porque chove, né? Verão é de chuva, mas ainda não é alarmante. E isso é ruim, porque verão tem que chover para encher os reservatórios, encher as planícies, encher as baixadas, lagoas, para nós passarmos um ano favorável. Esta geóloga demonstra, através de dados estatísticos, o histórico de baixo nível do Rio Paraíba ao longo dos anos. Após um período prolongado de seca que manteve o nível abaixo da média histórica, chegando a patamares preocupantes. As precipitações mais volumosas dos últimos dias estão revertendo gradualmente esse quadro. Imagens de satélite e dados de medição apontam que o nível subiu em trechos da região, atribuído diretamente às chuvas ocorridas recentemente na bacia hidrográfica, que englobam também áreas de Minas Gerais e São Paulo. A expectativa para os próximos meses, em relação agora nós estamos num período de verão, é uma expectativa de maior precipitação e tem uma tendência de aumento de vazões nos próximos meses. É importante que o Paraíba continue nesse cenário, já que a seca tem trazido sérios problemas ambientais, como mortes de peixes e outras espécies, além de problemas econômicos e sociais graves. Infelizmente, nós temos tido secas bastante prolongadas, né? E aí o ciclo hidrológico ele não tem conseguido se manter, né? Apesar de termos um período de chuvas, essas chuvas elas não são suficientes para manter um nível elevado do rio, né? E o período de seca ele tem sido extremo e muito prolongado. A chuva intensa conseguiu elevar o nível do Paraíba do Sul em alguns centímetros em poucas horas, o que traz esperança para usuários da água, como agricultores, abastecimento urbano e setores econômicos que dependem da vazão do rio. Mas esta realidade não é duradoura. A população tem que se conscientizar de que se ela não tomar, né, as atitudes necessárias para uma preservação, para uma conservação, aquele bem
um dia acaba. E isso está se tornando uma realidade cada vez mais real aqui no Rio Paraíba do Sul. A Bacia do Rio Paraíba do Sul abrange 184 municípios em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo essencial para o abastecimento de cerca de 16 milhões e meio de pessoas. O rio percorre 380 quilômetros, nascendo em São Paulo e desaguando no Rio de Janeiro, entre São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. O que a gente observa aqui nos estudos é que justamente essas transposições a gente acaba ficando um pouco à mercê dessa situação. Se chove na cabeceira, a água vem e, obviamente, a transposição ela é necessária, mas, ao mesmo tempo, também acaba acarretando em menor volume de água que chega. A redução de parte do estresse hídrico local é importante, mas as autoridades alertam que os próximos meses ainda exigem monitoramento constante diante de possíveis variações climáticas. Especialistas destacam que, embora a chuva tenha sido bem-vinda, a recuperação completa dos níveis de água ainda dependerá da manutenção de um padrão regular de precipitação nas próximas semanas e meses, levando em conta a dinâmica da bacia hidrográfica que alimenta o Paraíba do Sul. Tudo leva a crer que grande parte desta mudança climática que influencia no ecossistema tenha como origem a responsabilidade humana. Tem um fator, obviamente, natural que atinge, né? Mas essa recorrência com meses cada vez mais secos e com meses cada vez com menos precipitação tem uma influência demasiada de fator, sim, humano e de uma escala até maior do que quando a gente coloca num cenário local, né? Apesar do recente alívio, a região tem enfrentado ciclos de seca intensos intercalados com eventos de chuva volumosa, um padrão que complica a gestão dos recursos hídricos. O Paraíba do Sul é essencial para o abastecimento urbano, industrial e agrícola de toda a região sudeste, e seus níveis refletem diretamente o equilíbrio climático e a demanda por água potável dentro de um cenário de incertezas. Pode haver inundações, incremento de inundações, e aí não somente dessas inundações, né, esporádicas que vêm através do Rio Paraíba, mas também inundações marinhas, né? Nós estamos vendo a erosão marinha acontecendo na nossa costa. Há muitos anos nós vivemos um cenário de incerteza aqui no Baixo Paraíba do Sul. Primeiro, as mudanças climáticas que estão concentrando, isso é um estudo do CEIVAP, não sou eu que estou dizendo, concentrando as chuvas em um período pequeno e muito volumosas. E as secas num período muito longo, com muito baixas precipitações. E isso causa estrago aqui no Baixo Paraíba do Sul, porque nós não temos regularização, reservação de água como tem São Paulo, nós temos reservatório. Os reservatórios da Bacia do Paraíba servem a metrópole paulista e a metrópole fluminense, carioca. Rio de Janeiro. Nós ficamos ao Deus dará, ou seja, se houver chuva em Minas Gerais, nós temos água no inverno. Se não houver chuva em Minas Gerais, nós não temos água no inverno.